Você está escutando Lideraí, o seu podcast de liderança. Líderes do passado, líderes do presente e líderes do futuro. Você está escutando Liderai.com, em busca do santo grau da gestão. Sim, pessoal, mais uma semana. Salva de palmas. Não sei se você já escutou, porque às vezes a gente grava, a gente não se escuta. Mas além dos, junto com o seu wow, que as pessoas pediram, tem o Rolly Sound, que é o som, um som santificável, tipo dos céus. E tem uma salva de palmas, todo início nosso de programa. Isso é pra mim e pra você, cara. Parabéns. Pra quem tá escutando também, que é guerreiro. Um abraço pros guerreiros aí, né, cara? Ô, caramba. Um abraço pros guerreiros, né? Um abraço pros guerreiros aí que estão sempre conosco. E que pediram, inclusive, né? Que brigaram com a gente quando a gente colocou o Maiá pra poder fazer o início da brincadeira. Desculpa, gente. A gente não vai... Errei, fui moleque, não vamos fazer mais. Tá certo. Gente. E aí, Wellington, o que nós vamos falar no episódio desta semana? Hoje a gente vai falar sobre a casca. O quanto que a casca é mais importante do que o conteúdo, cara. Quanto que a capa do violão é mais importante que o violão. É o episódio top show, Wellington. Um abraço, Vaguito, tamo junto. Fica aí que... Tá bem legal. Wellington, vamos contar a história aqui sem dar nome aos bois, mas quem escuta a gente é nossos brothers, sabe de quem nós estamos falando, né? Sim. Houve uma época muito tempo atrás, numa empresa da França, que um rapaz chamado Albino, mesmo nome que eu, tá? Foi contratado. E ele foi contratado por uma pessoa que tinha bastante experiência, bastante conhecimento do que fazia. O nome dele era Sérgio. Conhecia e manjava muito do que fazia. O Albino foi lá, começou a Um abraço pro Sérgio Paiva. O cara foi trabalhar com o Sérgio, começou a conhecer o mundo de CSC. O Albino não conhecia. O Albino conhecia de metodologia Lean, mas não conhecia de mundo de CSC. Aí a vida fez o Sérgio ganhar o tal do cair pra cima, né? Ele saiu da área, mas ele não saiu pra fora. Ele saiu pra cima. Foi promovido, foi assumir um grande desafio numa das áreas de serviço, de linha de serviço dentro do centro. E deixou a lacuna aberta. O Albino, sendo franco aqui, o Albino sabia que ele não ia ocupar a posição do Sérgio. Porque o Albino era coordenador recém-contratado. E o Albino não era mesmo um Albino de 2016, né? Já era maduro o suficiente pra saber que você não dá um salto desse pra virar gerente assim. Talvez se eu tivesse no mercado disponível, eles poderiam até me consultar. Mas o Albino também não tinha experiência antes como gerente, então era bem difícil. E pra ser gerente na Votorantim, nós temos que tirar o chapéu aqui. Não é qualquer Zé Coiói. Tem muita empresa que tem gerente aí, até diretor, que não é nem analista sênior lá na Votorantim. Votorantim é parruda, não é pra qualquer um. Eu conheço muito diretor aí que não é nem consultor interno, nem supervisor lá na Votorantim, de várias empresas por aí, tá? Parênteses fechado. O Albino foi tocando a área sozinho, porque os caras não achavam esse gerente. E o Albino foi guerreiro, o Albino foi assumindo tudo, tinha ajuda de pessoas incríveis, como a Grazi, como o Fábio Prantera, como a Aninha no Controles Internos, como o Eliseu, pessoas, o Carlinhos, Gustavo, o Gugu Gustavo, a Silvia Mariquito, que hoje em dia, você sabe que a Silvia ganha prêmio, que trabalhava lá com o Gugu, ela foi pra contabilidade, ela ganha prêmio todo ano da Wiser, lá do Flávio Augusto, tem foto dela com o Flávio Augusto e tudo, ela é tipo uma das melhores funcionárias do Flávio Augusto, tudo bem, beleza, parênteses fechados de volta. Eu tinha um time excelente, o Sérgio tinha montado um time de elite, o Albino foi e sentou, escolheu um bom piloto, era uma Ferrari, escolheram o Vettel, então o Vettel sentou na Ferrari e saiu dirigindo, então o que eu tinha pra entregar era conhecimento em Lean e eu tinha um bom conhecimento em gestão. Já tinha sido gestor várias vezes, chão de fábrica, de engenharia de processo, de pessoal de melhoria. Então, assim, apesar de ser um grande desafio estar conhecendo tudo de processo, estava indo para esse desafio de CSC. Mas não é sobre minha história, é sobre quem eles encontraram para mandar no Albino. Olha como já foi. Elisângela, eu não me esqueço, cara, essa eu dou um nome. Uma menina do RH, né?
o dia... Claro, a gente ficou sabendo que essa pessoa ia ser contratada, que ela era amiga da gerente geral. Pra mim, isso não significa nada, se é amiga ou não é amiga. Tomara que não foi contratada só por ser amiga, né? Mas depois você começa a pensar que sim, sei lá. Mas ela passou por uma entrevista com um monte de gente, até com o diretor lá da época. E com pares também, né? Todo mundo validou essa monstra que veio pra depois trabalhar com a gente. Agora, você para pra pensar, Wellington. O Albino realmente não podia assumir. O Albino ficou uns 6 meses lá tocando o barco sozinho. A mulher do RH, essa Rosângela, eu não esqueço dela. Má índole, ela foi uma das pessoas que me contratou, mas ela teve má índole nesse momento. Chegou pra mim, não me disse nem boa tarde, falou assim: hoje é sexta, segunda está chegando a nova gerente, você desocupa essa cadeira, pode achar outro lugar, porque ela vai sentar aqui. Quem é ela pra dizer onde que as pessoas sentam? Quem disse pra ela que aquele lugar que eu tava sentando era o lugar do gerente? Até porque o Paiva não sentava ali. Ora, pois. Ou seja, ela quis me cutucar, ou seja, muita gente se incomodava em eu ser o cara que puxava toda aquela área ali sozinho. Tudo bem, Wellington, aquilo ali saiu de um ouvido e entrou pro outro, me fiz de bobo. Tem várias coisas que as pessoas falam. Pô, eu já fui convidado na época que, né, há muitos anos atrás, convidado pra tomar um banho de banheiro e não entendi. Eu sou o cara que escuta as coisas e não entende, Wellington. Eu sou o cara que escuta e não entende, entendeu? Mas tudo bem, eu deixei pra lá essa. Aí chegou a pessoa não sabia nada. Talvez a porta do banheiro sabia mais sobre Lean do que ela, ou de processo, ou de gestão. Não sabia nada, uma pessoa que nunca contribuiu nada, sem contar que era uma pessoa superficial. Era como se a gente estivesse trabalhando com uma madame de shopping center, escolhendo sapato na Dolce & Gabbana, e ela veio para dar dicas de como a nossa área ser tocada. Passou um tempo, foi contratado o Wellington, foi contratado um monte de gente, a área foi rodando, foi passando muito tempo, né, Wellington? E assim, a gente ia bater material. Imagina bater um material de comitê de qualidade ouvintes. É um material super denso, que é o resumo da governança de um mês. De uma grande governança super complexa, como a da Votorantim. A gente tratava de controles internos, indicadores, melhoria contínua, ferramentas de gestão, um relatório completo de como as coisas andaram, orçamento. É muito completo. Até hoje eu não vi nenhuma empresa que tem esse tipo de nível de reporte. E ela conseguia revisar o material depois que a gente tava 2, 3 dias no inferno produzindo tudo aquilo na raça. O que ela conseguia contribuir era a mudança da cor do slide, Wellington. Não gostei dessa fonte aqui, não. Não gostei dessa fonte aqui. Não gostei dessa fonte, refaz isso aqui só pra dizer que tava marcando presença. Então, assim, resumo da ópera. Foram anos terríveis, foram anos de merda, trabalhando com uma pessoa incapaz que não te ajudava, que só te atrapalhava. Como gestora também era péssima, porque eu recebi o pior feedback de todos os tempos da minha vida. Quando eu perguntei assim, tá, é isso que você quer que eu melhore? Me dá uma evidência de quando que eu fiz isso. Eu também não sei, porque eu recebi o mesmo feedback e me disseram pra dizer o mesmo pra você e eu não sei o que te dizer. Então como que eu vou melhorar sem evidência? Eu não sei nem que eu errei. Então assim, péssima gestora, péssima profissional. Não manjava nada do que fazia, parecia ser só amiga dos outros, mas ela tinha uma imagem muito boa, porque era uma pessoa elegante, uma pessoa bonita, uma pessoa educada, uma pessoa que falava bem, mas não tinha conteúdo. E é por isso que o tema de hoje, Wellington, é o quê? Agora já começar a falar do tema. Agora nós vamos falar, né? Não, hoje a gente vai falar da casca, né? O quanto que a capa às vezes é mais importante do que o conteúdo, né? E aí, o que você acha? Cara, eu vou te falar que por mais que a gente não goste disso e que a gente fique, sei lá, talvez chateado ou incomodado, não tem muito o que fazer, entendeu? É a realidade, né? É só as coisas como elas são. E isso não vale só pro trabalho corporativo. E não, em qualquer ambiente, cara. Em qualquer ambiente. Você chegar no local que você tá bem vestido e você chegar meio relaxado, muda a forma que as pessoas te tratam. Se você chegar, não tiver com a barba feita, ou tiver, sei lá, meio... Qualquer coisa que a pessoa dê naquele primeiro contato ali e não for algo que seja... agradável aos olhos, existe uma chance de você ser pré-julgado e meio que tudo cair, não cair por terra, mas você tem uma barreira a mais para poder para poder mostrar ou eventualmente até se provar que você tem conteúdo, entendeu? Vamos dar o exemplo da Fiat.
Em 1990, a Fiat ela vinha com um retrospecto aí da década de 80 e até a metade dos anos 90, como a sigla Fiat significava, como que era? Família italiana atrapalhando o trânsito, cara. Tem outro também, que é fudeu. Fui iludido, agora é tarde. Agora é tarde, exato. Então, porque todo mundo dizia que eram péssimos carros. Pegava fogo, etc. Maréia. O que a Fiat, Maréia, Fiorino, Fiat 147 pegava fogo também. O que a Fiat fez? Como que a Fiat saiu dessa situação para líder de vendas? O que a Fiat fez na metade dos anos 90 e nos anos 2000 ela entrou quente como brasa fervendo nos outros? Como? Ela sacou a mesma coisa que a gente tá falando do Top Show. Ela viu e disse o seguinte: eu posso ter a engenharia da Volks? Posso, mas não consigo. Eventualmente, né? Nem rápido. Eventualmente, mas não rápido. Eu consigo ter a confiabilidade dos produtos, porque eu posso ter a engenharia, mas ainda vai ter um tempo para eu pegar todos aqueles produtos, todo o desenvolvimento e trazer qualidade para dentro de casa. Putz, vai demorar. O que a gente pode fazer para esse negócio não ser mais uma imagem contra a gente? Vamos parar de plantar fogo em carro, vamos resolver esses projetos extremamente errados, vamos fazer o mínimo do mínimo e vamos trabalhar no quê? Eles sacaram, as pessoas compram pela beleza. Eles investiram pesado em design, em novos modelos de carros muito bonitos. Você pega o Palio era um carro muito bonito, dava de 10-0 no Gol. Você pega o Uno, depois vai ver mais pra frente, depois do Uno tem o Uno Vivace e tal, que é muito bonito. Os carros da Fiat são carros muito bonitos. O ponto, né, cara? Ficou bem bonito. Ponto, depois, né? O que a Fiat fez? A Fiat mudou a carcaça, a cara. E as pessoas passaram a comprar os carros. Comprar muitos carros. Eles ultrapassaram várias vezes os outros. A Volks vive em crise, Wellington. De 95 pra cá, de 96 pra cá, do ano 2000 pra cá, você só escuta a notícia que a fábrica vai fechar, greve, a fábrica vai fechar, greve, subsídios do governo, a fábrica vai fechar, greve. É só isso. E a Fiat decolando, Eu não quero misturar o assunto do que a gente viveu, mas como você disse, né? A gente não tem o que fazer, a gente tem que utilizar essa informação a nosso favor. Então, como a Fiat usou a nosso favor, e eu acho que até com esse dinheiro que a Fiat conseguiu fazer esse turn point aí, com essa grana e com o tempo, eles conseguiram melhorar as questões de confiabilidade deles. Talvez ainda não como o mesmo nível da Volks, mas eles conseguiram entender o que a partir de certo ponto seria um custo de excesso de qualidade, que ninguém pagaria por aquilo. Então eles foram no ponto médio ali, o mínimo para não dar problema, subiram o nível de qualidade e atacaram onde as pessoas realmente dão valor, que é pro visual, Wellington. E nós como profissionais, nós na hora de vender, o visual é o que manda, é o que as pessoas enxergam, e isso tem a ver com oratória, tem a ver com postura, tem a ver com vestimenta, tem a ver com o que as pessoas enxergam, com o que você fala, como você fala. Isso é a lata da Fiat. Então sejamos mais lata de Fiat e não investir tanto tempo assim em ser um motor Volks Porsche dentro do nosso interior, porque ninguém vai levantar o capô pra ver, né, cara? Não vai levantar o capô pra ver, não vai investir em você igual Betty a Feia, sabe? Tipo, essa mulher é linda, vou fazer um dia de princesa nela. Aí depois que maqueia ela vira aquela mulher bonita. Então a gente não pode ser as Betty a Feia do mundo corporativo. Não adianta você ser um cara que não sabe se comunicar, ser truculentão, não tem uma imagem legal, as pessoas não entendem o que você diz, comunicação ruim. Tudo que é visual e externo é péssimo. E o interno, o cara é um gênio, o cara resolve qualquer problema. Eles vão preferir um cara menos experiente, uma pessoa menos experiente, uma pessoa com menos capacidade, mas que seja mais tragável. E tem outra coisa, né? Isso não vale só pra vestimenta ou porque as pessoas estão vendo fisicamente teu ali, inclusive dos teus materiais. Quantas vezes a gente falou, pô, esse troço aqui é só espuma, cara, não tem nada, é só layout, não sei o que, cara, é a mesma coisa. O cara entrega um Excel bonito, arrumadinho e não sei o que é raso, que ele entrega o mínimo ali, aí chega o outro lá,
eu não vou usar um termo pesado aqui, né, mas chega lá o cara que é o planilheiro da área e fala, pô, mas não tem isso, não tem aquilo. Pois é, cara, mas ele já fez e tá bonito e funciona, cara, entendeu? E daí, né, que não é bom. Entendeu? Ah, mas o cara nem manja tanto assim. Pois é, cara, mas o dele tá pronto, tá bonito, tá funcional. É que nem slide, cara. Você vai lá. Vocês gostaram, né? É que nem você montar a apresentação. É a mesma coisa. Porque imagina o seguinte, cara, se você tem um baita de um trabalho, tem um trabalho de qualidade, tem um trabalho profundo, cara, você faz uma apresentação de merda, não vale de nada, cara. Não vale de nada. Se o teu pitch for ruim, não vale nada. Se você ficar nervoso na hora ali, cara, o teu trabalho pode resolver o problema da empresa, cara, do ano, entendeu? Mas se você apresentar mal, cara, tá lascado, não funciona. E isso não é questão disso ser bom ou ruim, mas é só como as coisas são. E às vezes tem um cara que vai lá e apresenta um troço meia boca, mas o do cara tá bonito, tá bonitinho, tem um biselzinho, né? É verdade. Tá numa fonte boa, fonte agradável, com cores pastéis, entendeu? Cara, às vezes o cara ganha, entendeu? E sabe o que é pior? A embalagem conta. Muito! E assim, normalmente, a embalagem só vai deixar de contar se todo mundo fizer igual. Se todo mundo tiver mais ou menos o mesmo nível de entrega ali na casca, né, ou na capa ali, aí sim as coisas vão começar a se falar, pô, mas beleza, galera, mas vocês têm que fazer um pouco mais, isso aqui tá muito raso. Mas caso contrário, se você tiver meia dúzia que faz slide muito bonito e só tão arranhando a superfície, esse cara sempre vai aparecer mais. Sensacional. Recados finais. Eu vou te dizer, a primeira dica perceba-se como as pessoas te percebem. Um grande feedback disso aí são os feedbacks, né? O input disso aí são os feedbacks. Então, se as pessoas dizem que você fala alto, que você é grosseiro e você acha que você não é, então fique esperto. Não adianta você ser super bem vestido, você fazer apresentações lindas e você ser um cara que é um pau no cu. É lei das multidões, né? A maioria das pessoas estão dizendo, fique atento. Mas eu diria que se você tivesse que investir, não vamos nos romantizar aqui e falar assim, o que importa é o conteúdo, se eu tiver que escolher meu investimento, eu vou investir em Python avançado. Pensa que as soft skills, elas não são tão, assim, desprezíveis assim quanto você pode pensar, que vale muito a pena você investir num curso legal de storytelling, num curso legal de oratória, que esse tipo de coisa é o diferencial. E cada vez mais profissionais que não sabem se comunicar, que falam mal, que tem postura péssima, é o que mais está acontecendo no mercado. Então cada vez mais vai ser mais fácil ter diferencial nisso. Então minha dica é invista nessas soft skills que fazem a capa do seu livro ser muito bonita e atrativa. Eu ia falar justamente isso. Eu ia falar pra você parar de se preocupar com a parte técnica nesse momento, porque com todas as ferramentas de IA, com todo o acesso à internet que a gente tem hoje, o acesso rápido ao conhecimento técnico ficou muito fácil, né? Então, na prática, todo mundo, se você perguntar assim, tô com uma dúvida aqui sobre, sei lá, matriz RFM. Cara, você coloca lá na IA, o cara vai te entregar, cara, um dossiê do negócio. Você com um pouco de paciência e noção, e você consegue ler, entender, e o cara vai aplicar, você precisa dar o contexto, ele faz pra você, a gente não tem que montar aqui, a própria IA faz. Então, o acesso a conteúdo técnico ficou muito facilitado, né, nesse momento. Então, o que a gente precisa agora é saber unir as coisas. Então, é saber dar um bom prompt para a IA poder fazer para você, né? Mas de qualquer forma, é importante que você saiba qual é a lógica por trás da construção de uma história. A partir de a construção da história, eu tô falando da tua venda pessoal. Seja no trabalho, seja na vida, em tudo. Porque a gente tem várias formas de contar a mesma história. Então, dependendo de quem tá contando, muda o ponto de vista. Só que a gente sempre tem que entender que quando a gente tá contando uma história, a gente tem um ponto que a gente quer defender, ou provar, ou evidenciar. Então, aprenda a se
a entender que o como e o quanto você comunica, às vezes é muito mais importante do que a profundidade. Então, e de fato entenda que quanto mais você subir na tua carreira, menos isso vai importar. Mas fica muito mais importante é o que você demonstra do que de fato o que você faz. Então, por mais duro que isso pareça, mas as coisas são assim, gente. Então, é verdade. Então, coloque energia, cara, em se vender, cara. E aprenda a se vender pessoalmente, na vestimenta, na postura, na forma de andar. Não ande arrastando o pé, cara. Coisa é feio, entendeu? É feio, cara. É feio andar arrastando o pé, cara. Você não é zumbi. Cara. Não ande arcado, cara. Porra, passe. Você já não teve aquela sensação de falar, nossa, aquela pessoa tem presença, cara. Aquela pessoa é elegante. Cara, às vezes ela não é nada, entendeu? Tipo, ela só... Assim, nada, desculpa, não é questão de ser nada. Mas ela não é uma pessoa diferencial, assim, na parte profissional. É hierarquia, né? Mas só que... E até como entrega. Mas só que, às vezes, você sabe que aquela pessoa... Pô, aquela pessoa se veste bem, cara. Tá sempre bem arrumada, pá. Então... E reparem nas pessoas que são promovidas. Normalmente os caras que são promovidos, eles leem bem o ambiente da empresa, eles olham como os chefes deles e os executivos se vestem ou se copiam ou se vendem, e os caras copiam, né? Porque antes de ser, você precisa aparecer. Exatamente. Então, cuidado, cara. O técnico vai te garantir emprego, cara. Se você quiser mais, cara, você tem que se vender. Não adianta. Falou, pessoal. Tchau. Tenha uma boa vida, meus amigos. Até o futuro. Paz e bem, irmãos. Tchau. Lideraí Podcast, o seu guia de liderança corporativa. Gostou do nosso conteúdo? Acesse lideraí.com, onde você pode encontrar o que há de melhor sobre liderança.